falar sobre música? Vai postando aí suas dúvidas durante a live, que no final eu vou respondendo. Vamos lá, gente. Música no culto infantil, né? Eu, no início da minha caminhada no meu ministério com crianças, como eu falei aqui em outra live, eu entrei no ministério infantil por causa do meu filho, na época que tinha 2 anos de idade. Eu estou há 9 anos no ministério infantil. E quando eu entrei no ministério infantil, por causa do meu filho, eu não sabia nada. Porque, como eu já falei, quem vem acompanhando as lives, eu ouvi eu falando que eu não cresci na igreja, né? Eu me converti jovem. Eu já fui, né? Minha tia me levava para a igreja evangélica. Enfim, mas eu não tinha uma frequência, né? Eu não falava que era essa a minha religião, porque não fui criada dessa maneira. E quando você é criado na igreja, você, desde pequeno, né, quando tem ministério infantil, departamento infantil, você acaba ouvindo, né, aquelas músicas, os cânticos. Cânticos são a música como se ela fosse encurtada, né? São poucos versos, pequenos versos, tá bom? Por isso que é cânticos. Então eu não ouvia esses cânticos, eu não sabia nenhuma música cristã, né? E isso faz uma diferença, né? Porque quando você cresce na igreja e você já ouve, né? Eu já ouvi várias pessoas, né, já mais velhas, falarem assim: caramba, esse cântico me lembrou a minha infância, me fez voltar lá na minha infância na igreja. E isso é muito bom quando você escuta alguém falar isso, porque mostra, né, que aquela pessoa, ela teve ali um ensino, né, com cântico de qualidade, com cântico com verdades espirituais. Hoje o que acontece muito, as igrejas elas não usam, né, a maioria dos ministérios com crianças, essa parte de música é uma bagunça. Não tem ali o uso, né, de cântico com verdades espirituais, o hino da harpa, em muitas igrejas não tem, mas isso varia de denominação também. Então eu tive que aprender tudo isso. Tudo isso. Por isso quando alguém fala assim pra mim: eu não sei cantar, eu falo: também não. Mas eu não sei nem por onde começar a procurar. Eu falei: eu também não sabia. A gente tem que orar, temos que pedir a direção de Deus, né? Quando eu entrei no ministério com crianças, o que eu mais fazia era orar, e faço até hoje. Eu não sabia nada, não cresci na igreja, né? Não conhecia muito bem a palavra. Eu estava ali, começando no ministério com crianças. E o ministério do qual já existia, não havia ali um ensino, né? Não havia um culto infantil bem dirigido, vamos dizer assim, um roteiro. Era bagunçado. Então imagina, você entra no ministério sem saber nada e ainda encontra dessa maneira. Graças a Deus, né, com a ajuda de uma grande irmã da minha igreja, com a ajuda do meu pastor, que teve visão, as coisas foram mudando, foram criando ali novos projetos, né, através da visão da necessidade das crianças. E quando eu assumi a liderança, as coisas foram sendo colocadas nos seus lugares. E isso foi maravilhoso, porque hoje a gente consegue ver os frutos, né, dessas crianças, que muitas já mudaram até de ministério, já se tornaram adolescentes. A maioria, 98%, são batizados. Isso é fruto de um ministério estruturado, né? Isso é fruto de um ministério onde as músicas são adequadas para aquele momento, porque o culto infantil é um momento de adoração, é um momento de comunhão com Deus. Então não tem como a gente pegar músicas, né? Qualquer música e cantar. Não tem como a gente fazer isso. Nós precisamos selecionar a dedo, né? Selecionar muito bem, escolher muito bem as músicas que nós vamos cantar no culto infantil. Tem música que é para culto. Tem música que é somente para festa cristã, né? Então tem muitas músicas infantis que as pessoas acham que serve para cantar num culto, mas não serve. E eu tive que aprender tudo isso. Então quando você se sentir incapaz, achar que você não sabe cantar, achar que você não é capaz de aprender, tem pessoas que falam assim: eu não consigo pegar a melodia. Não fala assim, fala: eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou aprender.
eu vou ouvir quantas vezes for necessário. O gesto, eu fiz a primeira vez e não consegui. Eu vou fazer todo dia até eu aprender. Nós temos que mudar o nosso pensamento, né? Porque enquanto a gente se auto-sabotar, né? Falar que não pode, falar que não consegue, falar que não tem voz, falar que não tem coordenação motora. Enquanto a gente ficar nesses argumentos, a gente não vai fazer conforme deve ser feito. Nós vamos estar postergando, né? Muitas das vezes negligenciando e não fazendo como deve ser feito. E com isso, também, a criança ela não é levada, né, ao entendimento de adoração a Deus. Porque eu já expliquei para vocês numa das aulas que a adoração a alguém, né? Vamos imaginar aqui que você adora alguém, né? Por que você adora alguém? Eu não gosto nem de ficar usando essa palavra, eu gosto de falar que eu gosto, que eu amo, que eu admiro. Essa palavra adorar, né, é bem forte. Mas vamos supor que você fala assim, eu adoro fulano. Por que você adora fulano? Porque você conhece fulano, né? Você conhece tão bem o fulano que você passa a gostar de fulano. E Deus, as crianças com Deus é mais ou menos isso. Ela não vai adorar a Deus se ela não conhece a Deus. E ela só vai conhecer a Deus através dos ensinos que são feitos, né, durante a escola bíblica dominical e durante o culto infantil. Durante também há uma classe de discipulado, onde se ensina doutrinas, né, e por aí vai. Mas aí é destinado mais para as crianças que já são salvas em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos conscientizar mais disso, tá? De que a criança ela só é levada à adoração quando ela tem conhecimento de quem ela está adorando. Mas a música é uma grande ferramenta, é uma excelente ferramenta porque a criança ela gosta de música, e é uma excelente ferramenta para ensinar a criança sobre Deus. Então, não deixe de cantar. Não fique usando só vídeos no YouTube, né, durante o culto infantil. Cante também, faça gesto. Eu já vi pessoas colocando o vídeo no YouTube e lendo o vídeo no YouTube, a letra, né, no vídeo. A pessoa não sabia nem cantar a música. Isso é horrível, né? Pessoas se colocam o vídeo no YouTube e fica do lado só olhando. Nem canta. E que adoração é essa? No culto infantil deve haver adoração. Adoração não só por parte dos professores, né, dos tios e tias, mas também por parte da criança, né? E isso vai se desenvolvendo. A criança ela não adora a Deus assim, né, de um dia para o outro. Não, é um processo. Eu falei para vocês que essa questão do culto também é uma questão de rotina, de hábito, né? Então, ela vai criando o hábito de estar na igreja, de participar de uma programação. E nessa programação se fala de Deus, apresenta a Deus para elas, quem é Deus, como se apresenta? Através dos cânticos, através do versículo, através da mensagem bíblica, através de missões. Então, conforme ela vai conhecendo, entendendo, né? E também tem a questão da conversão, porque a criança ela só passa a ter uma transformação de vida quando ela é convertida. O Espírito Santo ele começa a transformar a vida, a trabalhar na vida daquela criança, assim como foi na minha e na sua. Então, é um conjunto, né, de fatores que levam a criança a adorar a Deus, mas principalmente ela conhecer a Deus e ela receber Jesus como seu Salvador. E ela, então, ter uma mudança de vida, né? E nessa mudança de vida, essa mudança de hábito, também está a adoração. Ela passa a adorar a Deus, né? A ter mais intimidade com Deus. Então, é muito importante a música no Ministério Infantil. É muito importante que as crianças cantem, tá? E eu listei aqui alguns pontos importantes para entendermos por que as crianças devem cantar. Por que deve haver esse momento, né, de adoração no culto infantil, de música no culto infantil? Cantar é ensinado e encorajado na palavra de Deus. Está em Colossenses 3,16. Esse versículo diz assim: ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros,
com salmos, hinos e cânticos, preste atenção agora, espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, eu não posso pegar, né, por exemplo, a música do Quaquá e por aí vai, e que eu colocar no culto infantil. Eu não gosto da música do Pororó, por exemplo, para culto infantil. Eu não gosto da música do Rito da Formiguinha no culto infantil. É uma opinião minha. Essas músicas, para mim, não cabem dentro de um culto infantil. Essas músicas, para mim, elas estão voltadas mais para festa, tá? Tem muitas músicas, né? Muitos cânticos também que vocês vão poder usar no culto infantil e são maravilhosos, são lindos, né? Tem cânticos que fazem a gente chorar. E isso é você estar em espírito de adoração, é você entender a letra, é você cantar com todo o seu coração para Deus. E a criança, ela vai ver essa adoração em nós. E isso também vai fazendo com que ela compreenda, com que ela veja, entenda também aquele momento ali que nós estamos passando. Agora a pessoa, ela canta a música, faz o gesto, ou quando é uma música mais calma, né? A pessoa está ali, né, envolvida ali na sua adoração a Deus, e outras pessoas ao redor estão paradas, estão de braço cruzado, né, ou estão encostados na parede, ou então estão mexendo no celular. Gente, isso não tem como. Isso não é adoração, tá? A adoração, todos têm que estar nesse espírito de adoração, no momento do cântico, né? No momento do louvor no ministério infantil, assim como acontece no culto dos adultos. Então, se a gente começa a colocar músicas erradas, a adoração, ela não vai acontecer. Ela não vai ali ser desenvolvida na criança, tá? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Cantar é uma forma de ensinar a verdade. Cantar é uma grande ajuda para memorizar os versículos. Cantar é dar às crianças a oportunidade de participarem, mas tenha cuidado. Tenha cuidado. Quando a criança desejar demonstrar o desejo, né, de participar, fala com ela antes sobre isso. Sonda o que ela vai cantar, como que ela vai fazer. É legal você estimular quando a criança ela toca um instrumento, e aí você dá uma oportunidade para ela tocar o instrumento, né, para ela desenvolver ali os seus dons e talentos para Deus. Ela quer cantar? Pode cantar, mas qual música que ela vai cantar? Né? Eu já fui surpreendida de dar oportunidade para uma criança e ela levar uma música para o culto infantil que não era nem uma música cristã. Olha só o problema. Então, eu comecei a frear com essa questão da oportunidade e comecei a conversar antes com a criança, né? Eu dava abertura para a oportunidade, mas eu conversava antes com a criança para saber o que ela ia fazer, o que ela ia cantar, o que ela ia falar. Tá bom? Porque nós temos que entender que não é porque é culto infantil, porque é culto com crianças, que é de qualquer jeito, não. Não, é um culto para Deus. É isso que tem que estar na nossa cabeça. E sendo um culto para Deus, nós temos que levar com seriedade. Tá? Claro que seriedade, né? Mas tendo ali, fazendo adaptações para a faixa etária da criança. Tá bom? Mas é um momento para Deus. Não é um momento para as crianças se divertirem, brincarem, fazer rodinha. Não, é um momento para Deus, tá bom? Então, eu falei até sobre isso aqui em uma das aulas. Cantar ou ouvir música faz parte da vida da maioria das crianças, na grande verdade. As crianças, elas, em sua grande maioria, elas ouvem música desde pequenas, né? Até mesmo na escola, na creche. Tem a música, né? O ensino da música. Então, na igreja também tem que ser estimulado desde a classe dos bebês. Eu vou mais além, desde o ventre, né? Desde o ventre, as mães e os pais têm que cantar para os seus filhos. Cantar é expressar louvor. A criança expressa sua alegria, sua fé, seu louvor e a adoração a Deus através da música. Olha como que a música é importante. O que devemos cantar? Devemos escolher as músicas de modo muito cuidadoso, prestando atenção na letra da música. Quando você ouve uma música para criança, uma música cristã para criança, preste atenção naquela letra
está ensinando alguma verdade bíblica. Ou se é só uma frase que ensina alguma coisa que você tem que pensar, bolar melhor, assim, o que você vai ensinar. Porque a música em si não ensina nada, né? É isso que a gente tem que observar, tá bom? A gente não pode escolher qualquer música. Então você pode, tem várias categorias de cânticos que você pode escolher. Tem hinos dirigidos a Deus em adoração, louvor, confissão, súplica. Tem cânticos evangelísticos, cânticos de vida cristã, cânticos baseados em versículos bíblicos, cânticos de orações, missões, boas-vindas, etc. Eu vou cantar alguns com vocês. O primeiro que eu vou cantar é cânticos de oração, tá? Esse aqui é Converso com Jesus, o nome dessa música. Eu fiz, tá vendo? Em slide, imprimi e colei nesses papéis coloridos, tá? Pra você, vai aparecer ao contrário, porque a câmera está virada para mim. Mas eu vou cantando mesmo assim e você vai observando o visual. Esse visual aqui, ele serve para um grupo pequeno de crianças. Ele não serve para um grupo grande de crianças. As crianças, elas precisam, principalmente, as crianças que já sabem ler, são as crianças a partir de 7 anos de idade, elas precisam ter os visuais com a letra da música para que ela possa acompanhar você. Tá bom? Então, se a sua igreja, né, tem um número grande de crianças, não use assim. Use um visual maior ou coloque em projetor, tá? Em slide, para que as crianças possam todas acompanhar enquanto você está cantando. Então, vamos lá. Converso com Jesus de manhã cedo, converso com Jesus nos meus brinquedos, converso com Jesus nos meus estudos, converso com Jesus ao me deitar à noite, converso com Jesus se estou doente, converso com Jesus se estou contente, Jesus está presente, a Bíblia se me diz que eu posso conversar com o Senhor. Então, essa é uma música sobre oração. Tem outra. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Essa música você precisa, após cantar ou antes de cantar, explicar às crianças que Deus atende a nossa oração conforme a vontade dele, que é perfeita, é boa, é agradável para a nossa vida. Tem mais. Tem aquele cântico assim: Jesus nos manda orar e sem desanimar, porque Deus ouvirá e Deus responderá. E se a resposta demorar, continue a orar, continue a orar, continue a orar, continue a orar. Até quando? Até a resposta chegar. Amém? Tem esse visual aqui, ó, da B visual, que é Horácio e Horalice. Tem o menino e a menina. Ó, fecha os olhinhos. Ó. E ele também abre a boquinha e fecha a boquinha. Tá vendo? É um visual que você pode usar com as crianças no momento da oração. Crianças, vamos todos fechar os olhinhos para orar. Vamos todos falar com Deus. Então, um dos visuais que você pode... Esse aqui eu comprei, mas você pode fazer também de EVA, tá bom? Para usar nesse momento inicial com as crianças sobre oração. Também no culto, além de cantar, usar recursos visuais sobre oração, você pode conversar com as crianças sobre quem pode orar, o que é orar, quem pode orar, aonde podemos orar. Claro que você não vai fazer isso em todo o culto, mas
uma vez ou outra é bom você fazer, para poder explicar às crianças. Tem crianças ali que talvez estão visitando e nem sabem o que é uma oração. Então é importante você falar isso para as crianças, ok? Tem uma outra música sobre oração que eu vou cantar para vocês, é assim, ó. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas aflições aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Então essa é uma outra música sobre oração. No YouTube tem várias. Coloca assim, cântico sobre oração infantil. Cântico infantil sobre oração. Aparecer lá para você várias músicas. É só você... Quando você for aprender um cântico, não ouça ele só uma vez. Ouça várias vezes, tá? Se você tem a responsabilidade de fazer o momento do louvor no Ministério Infantil, começa a organizar, a separar os cânticos que você vai cantar desde o início da semana. E outra, não fica repetindo a mesma música ou as mesmas músicas várias vezes no mês. Não faça isso, tá? Isso funciona com a classe dos bebês, com a classe do maternal. Agora, com a classe do jardim em diante, você pode até repetir, mas é necessário que você mude de vez em quando, tá? Então, tenha esse cuidado. Então, você pode fazer esse momento da oração no culto infantil cantando um desses louvores. Pode cantar 2 músicas durante o mês, né? Você pode mudar de vez em quando. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Eu vou falar sobre louvor para os juniores, tá? Eu vou chegar lá. Então, você pode também, deve escolher uma música para cantar no momento das boas-vindas aos visitantes. Você pode usar a mesma música que é usada no culto dos adultos, ou você pode escolher uma outra música para dar boas-vindas para as crianças no culto infantil. Eu passei durante um mês ensinando as crianças da minha igreja e eu escolhi a música Boas-Vindas da PEC, que é assim: boas-vindas, bem-vindos, são boas-vindas para vocês, aleluia, boas-vindas, bem-vindos, sim, venham, venham outra vez. Essa música é bem fácil, curtinha, e aí você repete e dá, né, a boas-vindas aos visitantes do culto infantil. É muito importante ter essa recepção, principalmente com música, para as crianças visitantes. Para as crianças pequenas, também pode cantar essa música, e tem uma outra que é assim: quem é você? Quem é você? Qual o seu nome? Eu quero saber. Aí a criança fala o nome dela. Se tiver mais de uma, ou então você faz com todas. Quem é você? Quem é você? Qual o seu nome? Eu quero saber. E a criança fala o nome dela. Tem uma outra música que é assim, ó. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. A tia Monique já chegou e a Ana também. Elas vieram adorar a Deus que nos quer bem. É bom estar na casa de Deus. É bom estar na casa de Deus. É uma outra música também que vocês podem cantar para início, né, do culto. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma aqui. Você pode também, irmão, conforme as crianças forem chegando, colocar só a melodia, né, sem voz, para acalmar o ambiente, preparar o ambiente. Isso é muito importante para fazer com as crianças da classe dos bebês e maternal, tá? Tem aquela música que eu gosto muito, que é assim: Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro.
Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Eu coloco às vezes esse cântico, essa música, né, para cantar conforme eles vão chegando ali no culto infantil, eles vão se sentando, né, e o ambiente fica calmo, já vou preparando o ambiente para iniciar o culto. Também é uma opção. Tem essa e tem outras também, tá? Eu gosto muito dessa. Para a classe dos pequenos, tem CDs, né? CDs apropriados para a classe dos bebês e maternal mesmo. Então é mais fácil. Vamos lá. Cânticos sobre oração eu já cantei. Cânticos evangelísticos, tem vários, né? Eu estou alegre, porque estás alegre. Eu estou alegre, conta-me o porquê. Conhecem? 3 palavrinhas. Tem essa, tem a música do livro Sem Palavras, né? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei em Jesus e a vida eterna eu ganhei. Tem vários cânticos evangelísticos, tá? Você pesquisa também no YouTube que você vai encontrar. Se o seu culto é um culto com foco evangelístico, coloque músicas evangelísticas no seu culto. Se o seu culto tem um foco de crescimento espiritual para crianças salvas, que já creram em Jesus como seu Salvador, coloque músicas, então, focadas nesse crescimento espiritual, tá? Músicas que ensinam para a criança as condutas, né, de uma criança salva. Tem uma música aqui, ó. Meu corpo é a casa de Deus. Em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Vou cantar para vocês. É uma música voltada para crianças que já receberam Jesus como Salvador. Tá bom? Ó. Meu corpo é a casa de Deus. Em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus. Em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Deus agradar. Você pode cantar a ele ou a Deus agradar. Então, essa é um dos exemplos, né, de música para criança salva. Músicas baseadas em versículos bíblicos. E tem algumas. Tem aquela Filipenses 4:4. É assim, ó. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Eu vou postar para vocês, até porque é o assunto da nossa aula após esse momento de música, os canais do YouTube que ensinam versículos cantados, tá? Para você ver como que a música ajuda, né, no ensino para a criança. Então, como você vai escolher os cânticos, tá? Em primeiro lugar, você precisa saber para qual faixa etária você vai cantar. Se a sua classe é mista, eu falei aqui sobre esse assunto já. Se a sua classe é mista, o que é a classe mista? É a classe com várias idades misturadas. Não tem problema, não é o ideal, já falei isso aqui, não é o ideal. Não é algo assim que seria o mais correto, porque eu já expliquei para vocês, e quem não ouviu, né, assista de outras aulas, a diferença dos cultos. Por isso que é muito importante dividir, principalmente o jardim do primário e juniores. Primário e juniores pode ficar junto, o jardim tem que ficar separado. Então, pelo menos 2 grupos,
precisa ter. Mas não é realidade para muitos. Vamos falar aqui da classe mista. Quando a classe é mista, continua com a música de boas-vindas, continua com a música de oração, tá? Mas quando chega no momento dos cânticos, né, de adoração ali, você precisa ter muito cuidado. Porque se você não tiver um cuidado, você não vai conseguir alcançar a todo. Então, tem cânticos que alcançam tanto os menores quanto os maiores. E você precisa conhecer as suas crianças, em primeiro lugar, e saber quais louvores vão atender melhor. Então, é por isso que é importante você escutar. E se você não sabe qual que vai agradar, faça um teste com as crianças. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, eu faço um teste com elas para eu ver se aquela música vai ser bem recebida ou não. E se não é, principalmente no primário juniores, eu não canto mais. Mas, quer ver uma música que você pode cantar para as duas classes? Um exemplo, uma música mais infantil, mas que todos eles gostam. Deus é bom para mim, tá? Ou então, Deus é tão bom, e você canta ela em outros idiomas. Eles gostam disso. Essa música, ela é pequena, então essa música é assim, ó. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Cantei a música em português, alcancei tanto os pequenos quanto os grandes. Os grandes vão ouvir essa música em português e não vão achar tão interessante. Mas quando você canta em inglês, quando você canta em espanhol, quando você canta em japonês, aí eles já começam a se interessar. Por quê? Porque é diferente. Se torna para eles um desafio. E os pequenos vão continuar fazendo, porque eles já entenderam a letra e eles aprenderam o gesto. Deixa eu ver uma outra aqui, que serve para os dois. Ó, o sabão não serve para os dois. Não tem como. Tem uma outra que é assim, ó. Vou cantar para vocês. Que é, há um caminho. Há um caminho cheio de luz. É assim, ó. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há. E esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Essa é uma música que os dois gostam. Com as crianças menores, né, do jardim, procure fazer gesto que eles consigam acompanhar. Com as crianças maiores, por exemplo, essa música eu poderia colocar palmas. Ó, há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus. Uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Você pode cantar mais rápido, tá? Então tudo que tiver assim dinamismo, né, na música, mais rápido, mais devagar. Uma outra música que serve muito para as duas faixas etárias é a música Andando pelo Caminho. Como é que ela começa? Deixa eu ver se eu lembro aqui dela. Agora ela me veio na memória. A cada momento. É assim, ó. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Ha, 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 aleluia, ha, 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 glória a Deus. E vai cantando. Só que aí, para você alcançar ela com os maiores também, você troca o andando por pulando e pulando pelo caminho e pulando pelo caminho. Você pode falar correndo e correndo pelo caminho e correndo pelo caminho e dormindo pelo caminho e dormindo pelo caminho. Você vai mudando. Isso conquista os juniores, tá bom? Porque tem dinâmica, né? É algo que tem movimento, eles gostam disso, tá bom?
Uma outra música também que vocês podem cantar com os dois é na viagem dessa vida. A música é assim, ó. Na viagem dessa vida. Aí você pode escolher para eles decidirem sobre o meio de transporte. Então eles poderão escolher avião. Qual o meio de transporte você quer para viajar? Aí eles podem escolher avião, carro, moto, bicicleta, tá? Então você vai deixar eles escolherem. E comece a cantar. Na viagem dessa vida, dois caminhos há. Um é largo e fácil e vai direto à perdição. Satanás convida e com eles muitos vão. Mas eu não quero me perder, noutro caminho estou. Jesus é quem convida e me conduz à vida. É com Jesus que eu vou. E é com Jesus que eu vou. Essa música também alcança as duas faixas etárias. Tem uma outra. Estou dando dicas para vocês, tá? Para vocês poderem ter uma noção de como vocês procurarem no YouTube depois. Poderoso, maravilhoso é Deus. Essa música fala dos atributos de Deus. E ela é assim. Poderoso, maravilhoso é Deus. O Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus. O Senhor digno é de amor. E quando eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. E quanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Essa também é uma música que alcança as duas idades, né? As 3 faixas etárias, jardim, primário e junior. Certo? Então vamos continuar. Já dei bastante dicas para vocês. Vamos lá. O cântico deve ter pelo menos um. Tem que estar relacionado ao assunto, tá? Da mensagem, ao ensino daquela mensagem. Tem algumas mensagens que você não consegue um cântico relacionado a ela, né? Do jeito que você gostaria. Não tem problema. Cante louvores sobre Deus, sobre Jesus, tá bom? Que aí, essa Poderoso, Maravilhoso é uma música de adoração, né? É neutra. Vamos lá. Como ensinar as crianças a cantar? Como que você vai no culto infantil ensinar a criança a cantar aquela música? Antes de eu entrar nessa parte do ensino, deixa eu falar uma coisa para você. Eu passei durante algum tempo no meu ministério tendo muita dificuldade em conseguir desconstruir na cabeça dos juniores, principalmente, os tipos de música que eles estavam acostumados a ouvir na igreja, no ministério com criança. E também porque a maioria dos juniores, das crianças em si, estão acostumados a ouvir música de adulto. Então os juniores, né, muitos já estão adultizados, já escutam músicas de adulto e por aí vai. E eles não pode ser que eles não aceitem logo de primeira as músicas que você vai cantar. Mas, por favor, não vai cantar música, né, de criança do maternal numa classe de primários juniores. Não façam isso, tá? Tem muitos louvores que vocês podem cantar no primário juniores sem ser assim tão infantil, porque senão você vai perder esses juniores aí. Então, no início, eu tive que trabalhar muito nessa questão do louvor, insistir muito, tá? Estimular eles a cantar junto comigo, a fazer os gestos junto comigo, mas isso foi algo com persistência, debaixo de muita oração. Hoje, eles sentem mais prazer
cantando as músicas, né, os cânticos do qual eles entendem são para a idade deles, do que músicas de adulto. E isso foi um trabalho de meses, né, para que eles desconstruíssem aquilo que eles estavam acostumados e passassem então a ouvir as músicas que são voltadas para a idade dele. E quando eu falo música voltada para a idade da criança, é a música que ela tem a letra, né, de modo que a criança entenda. Tem muitas músicas de adulto que a criança canta, mas ela não entende nada. Ela não entende o que ela está cantando. E tem cânticos, né, músicas infantis, que mesmo sendo infantis, a gente precisa explicar o contexto da letra, né? O que essa música está querendo dizer? Né? Faça aplicações da música, aquele ensino da música, na vida da criança. Não canta só por cantar. Ministra sobre a vida dela, né, através daquela música. Posso intercalar com os hinos adultos, um de cada, por exemplo? Você pode, muito cuidado com isso, tá? Principalmente se for na classe do jardim, eu não aconselho você fazer isso. Mas na classe do primário junior, você pode intercalar. Mas cuidado, porque às vezes tem uma música de adulto que cabe você cantar, né? Porque ela é de fácil entendimento, a letra não é muito grande e eles vão gostar. Mas quando você fizer isso, não coloque música infantil, sabe? Junto, porque senão eles fazem comparação e aí eles começam a ser críticos. E a criança, ela é transparente, quando ela não está gostando, ela mostra, ela demonstra. E ela não faz o gesto, ela não canta, ela senta na hora que é para ficar em pé e por aí vai, tá? Então tenha cuidado com isso. Dê preferência aos louvores, né, voltados para essa faixa etária. Os louvores de adulto, de vez em quando você coloca, não tem problema não, tá bom? Tem aquela música assim, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Sabe essa música? Você pode cantar. Tem uma música da Fernanda Brum. Deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Que ela eu gosto muito dessa música. Deixa eu ver se ela tá aqui, gente. Pera aí. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. E você vai cantando. Tem músicas do Fernandinho, Galileu, Yeshua. Enfim, tem vários louvores de adulto também que você pode colocar, mas com cuidado, tá? Não perca o foco. Intercala, mas dá aí um espaço de tempo bom para você não ficar usando, porque senão você vai acabar usando muito louvor de adulto e esquece um pouco, né, da faixa etária, tá? De respeitar a faixa etária. Então vamos lá. Antes de você ensinar um cântico para a criança, você precisa, em primeiro lugar, conhecer a música, conhecer a letra, conhecer a melodia, tá? Você não deve cantar uma música que você não conhece em cima da hora, porque estão pedindo para você cantar. Pediu para você cantar, você não ensaiou, você não conhece a letra, você não conhece a melodia, seja sincero e transparente. Olha, eu não ensaiei, eu não sei cantar, não vai ficar bom, e não canta. Porque a música é igual a matemática, ou você sabe ou você não sabe. Ou você faz certo ou você vai fazer errado. Não tem meio termo, fica feio, tá bom? Então é melhor você não fazer. Conheça bem a música, ouça várias vezes, preste atenção na melodia, quando que você canta mais alto, mais baixo, o ritmo, preste atenção no ritmo da música, preste atenção na letra para você não cantar errado, por favor, senão vai ficar feio, não vai ficar legal. Então conheça primeiro, depois que você conhece a música, você vai ensinar para as crianças. Então você vai cantar para as crianças essa música. Você vai, se estiver na classe de primários juniores, mostrar o visual com a letra, tá bom?
E você vai cantar a primeira vez sem o som. Se você quiser cantar com playback, não canta com playback na primeira vez. Ensina a letra. Ensinou a letra, aí você coloca o som, playback, e canta com playback. Cantou com playback, agora você vai cantar de novo, ensinando o gesto. Ensinou o gesto, agora sim você pode cantar a música toda com o gesto. E peça alguém para segurar o cartaz se for necessário, ou então você prende na parede, coloca em algum lugar para que você não seja prejudicada em ensinar o gesto para a criança. Explica a letra da música. Dentro do ensino da letra, conforme você canta a música a primeira vez, você está ensinando para a criança, antes de colocar o playback, ensina para a criança a letra da música, mas explicando. Olha, poderoso, maravilhoso é Deus. Poderoso, explica o que é Deus poderoso. Explica o que é Deus maravilhoso. Tá bom? Vai explicando as palavras, que, se houver necessidade de explicar, porque tem músicas que não precisam explicar, certo? Vamos lá. Estimule a criança a cantar junto com você. E se for a primeira vez que você canta aquela música, canta assim umas 2 vezes. Se a música for muito curta, muito pequena, canta umas 3 vezes. A intenção é que a criança ela saia daquele culto com a música em mente, né? Que ela tenha aprendido aquela música. A classe dos bebês é muito fácil, porque você pode criar pequenas músicas para essa classe. Você pode cantar Deus é tão bom, aleluia, ou perto, perto de Deus eu quero andar, perto, perto de Deus eu quero andar. Grande, largo, o amor de Jesus é grande e largo. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Enfim, músicas bem curtinhas, tá? Vocês podem cantar na classe dos bebês e também na classe do maternal. Tem várias também. Então, música fácil, música clara, curta e repetitiva na classe dos pequenos. Classe do jardim. Você pode cantar a música já um pouco maior, com a letra um pouquinho maior, né? Quer ver qual a música que eu posso ensinar para vocês? Deixa eu pensar aqui, porque é muita música, muita música. Deixa eu ver aqui. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai e a alegria vem. Essa música serve para o bebê, maternal e jardim. O que mais? Doce é o amor do meu Jesus, doce é o amor do meu Jesus, doce é o amor do meu Jesus, ó quão grande amor. Alto, mais que os montes é fundo, mais que os mares é largo, mais que o mundo é, ó quão grande amor. Mas qual? Na viagem dessa vida, poderoso, maravilhoso é Deus, é um caminho cheio de luz. Jardim tem muita música. 3 palavrinhas você vai encontrar muita música para essa classe, para essa faixa etária, também para os pequenininhos. A PEC tem muita música, tá? Vamos lá. Classe do primário juniores. Escolha louvores de fácil entendimento, pode ser louvor de adulto, mas tem que ser de fácil entendimento, você precisa explicar o contexto da música, tá? Não pode só cantar por cantar, não. Tem uma música que eu gosto muito de cantar nos meus treinamentos, que é a música Vou Caminhando. Eu vou cantar para vocês aqui só uma parte dela, porque ela é grande, a letra dela é grande, e ela é perfeita para você cantar com os juniores. Primário junior, tá? Vou caminhando. Essa música é assim, ó. Vou caminhando com Jesus, aleluia. Vou
caminhando com Jesus, glória a Deus. Vou caminhando com Jesus, para sempre. Vou caminhando com Jesus. Jesus Cristo é meu amigo, nele eu posso confiar. Eu digo não a todos os vícios, com Jesus eu quero andar. Por salvação, libertação, ele morreu por nós na cruz. Ressuscitou, Cristo é vivo, eu quero andar com meu Jesus. Por isso eu vou. Aí tudo de novo. Amo essa música, tá? Muito boa. Também para cantar com os juniores. Então, tenha esse cuidado, tá? E ore muito antes de você iniciar esse momento de adoração, né? Esse momento de louvor com as classes, sejam elas quais forem, principalmente com os maiores, que são os primários juniores, porque pode ser que você encontre uma barreira, né? Uma dificuldade no caminho, mas não pare, não desista, não se deixe abater. Adore você a Deus, ali o Espírito em verdade, que eles vão ver a sua adoração a Deus, né? E ore para que haja conhecimento da palavra, conhecimento a Deus através da música, conhecimento sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. E eu creio que vai ser bênção esse momento do louvor no seu culto. E não se esqueça de escolher, tá, louvores com verdades espirituais, como está em Colossenses 3,16 que eu citei aqui. O objetivo do momento do louvor é levar a criança a reverenciar e adorar a Deus. Então lembre-se disso. O objetivo do momento do louvor é levar a criança a reverenciar e adorar a Deus. Amém? Então a gente termina aqui essa primeira parte da nossa aula e vamos agora para o momento de memorização de versículo. Amém? Então vamos lá. Memorização de versículo, deixa eu abrir aqui a apostila. A memorização de versículo, que é ensinando versículos para as crianças, faz parte do roteiro do culto infantil. Lembrando que o roteiro é mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos porque vocês vão adaptar, tá? Pera aí. É assim, boas-vindas, ou oração primeiro e depois boas-vindas. Cântico sobre oração é opcional, você canta ou não, eu cantei alguns aqui. Depois do cântico vem o momento da adoração, né? O momento ali onde você separou as músicas para o momento da adoração. Lembrando que essas músicas têm que estar, né, relacionadas à mensagem daquele culto. Depois vem o momento, a critério seu, da oportunidade, se você quiser dar ou não. Depois vem a oferta e tem a oração pela oferta. Você pode cantar uma música no momento da oferta, é bom você cantar. Não precisa ser música sobre a oferta, tá? Isso aí fica a seu critério. Eu não sou muito a favor, até porque tem músicas que não me agradam. Então eu prefiro cantar outras músicas neutras, né, nesse momento da oferta. Aí vai ter oração pela oferta. Depois da oferta vem o momento do versículo. O momento do versículo, na maioria das vezes, ele vem antes da mensagem. Então você vai começar a ensinar o versículo para a criança, tá? Eu vou falar para vocês como deve ser feito, vou botar na apostila, depois vocês estudam melhor essa parte do versículo. Não é difícil, é bem tranquilo de fazer. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns visuais. Eu tenho poucos aqui em casa, porque a maioria fica na igreja, né? Eu deixo muita coisa na igreja e eu não trago para casa. Então, eu vou pegar aqui os visuais para mostrar para vocês os versículos, tá bom? Ó, esse aqui eu nem abri ainda. Eu ganhei da minha amiga Sueli Santiago, da Criançarte. Ela tem versículos lindos, 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 lindos. Depois você entra em contato com ela. Ela está aqui no grupo, Sueli Santiago. Ela me deu esse visual aqui. Ela colocou ele
numa sombrinha pequenininha, colorida. Tem as cordinhas, ó, vou mostrar pra você. Só pra vocês terem uma noção. E você pendura o versículo, ó. É Gênesis 1:31a. E aí então você pendura o versículo lá na sombrinha. Tem também o outro aqui, que foi feito de EVA pela minha amiga, irmã em Cristo, Valéria. Ó. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lindo esse visual, ó, João 3,16. Também vocês podem entrar em contato com a Valéria, caso vocês queiram encomendar, comprar com ela. Esse aqui, olha que legal esse aqui, é de feltro, ó. Antigo Testamento, Novo Testamento, tem os nomes dos livros da Bíblia. Aqui ali também vende esse. E tem ele bem grande. E você pode cortar, né? Eu uso planelógrafo, eu gosto muito de planelógrafo. E eu comprei da PEC esse aqui, ó. É uma Bíblia, ó, para planelógrafo grande. E aí você pode, né, usar esse recurso no planelógrafo, ó. Você pode usar esse recurso e você pode, até mesmo em papel, você pode imprimir, né, o versículo ou escrever, recortar, coloca lixa atrás e usa no planelógrafo, né? Eu vou colocar para vocês depois, lá no grupo, o nome das irmãs que fazem esses visuais, tá bom? Uma é a Sueli Santiago, ela faz esse aqui. Vários outros, ela tem muito versículo, ela tem kit com vários versículos dentro, tá? Maravilhoso. Versículos para vocês darem para as crianças. O que mais? Ó, esse aqui eu fiz para mostrar para os meus alunos que é possível fazer em cartolina. Olha aqui. Ó. Letra de forma sempre, não use letra legível, letra cursiva, perdão. Ó, Romanos 6:23. E eu guardo ele até hoje. Dobro no meio, guardo, fiz na cartolina, para vocês verem que vocês não precisam comprar, tá? Ah, eu não tenho dinheiro, não tem como comprar, não tem problema, faça. Faça você, treina a letra, né? Para não ficar uma letra feia, ilegível. A criança ela precisa olhar e entender o que está escrito ali, tá bom? Ó, que mais? Esses aqui são todos da Sueli, gente. Amo de paixão, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. A contemplar os maus e os bons. A contemplar os maus e os bons. Provérbios 15:3, versículo cantado. Ó, eu sou a porta, João 10:9. Aí tem aqui, tá vendo? A imagem de uma porta no visual. Tem também, nos cadernos, né, de lições da PEC, tem também o versículo lá. Em todos os cadernos de lições, praticamente todos tem o versículo que vai ser usado na mensagem, eles colocam lá. Então tem vários visuais. Ó, isso aqui é muito legal. Isso aqui, ó, deixa eu ver, ó, Salmo de 119:11. Eu imprimi, deixei assim de propósito para mostrar para vocês. Essas imagens eu peguei na internet, ó, guardo a tua palavra, ó, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aí esse para não pecar contra ti, eu corto e eu coloco dentro de um coração na cartolina preta.
e coloco o endereço, tá vendo? Salmo 119:11 em cima ou embaixo. Ou você pode colocar em cima ou embaixo, que fica melhor ainda. Então você pode recortar. Eu até vou mandar para vocês lá no grupo, em PDF, tá? Esse aqui. Aí você pode recortar, montar numa cartolina, ou em fazer um varal, colocar na parede, enfim, do jeito que você preferir, para ensinar para as crianças sobre esse versículo. Então aí são algumas ideias, tem várias ideias, tá? Sobre memorização do versículo. O importante é você fazer com o recurso que você tem em mãos. Você não pode deixar passar, você tem que fazer, tá bom? Então eu vou explicar para vocês agora por que a gente tem que ensinar versículo para as crianças. Porque a infância é o tempo ideal para a criança memorizar os versículos, tá? A criança, ela aprende facilmente, ela guarda. E a palavra de Deus diz, né, em Provérbios 22:6, ensine o caminho que a criança deve andar, até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, nós devemos ensinar a palavra de Deus para as crianças, em pequenas porções, que são os versículos, e também através da mensagem. E na EBD, através da história, tá? Deus manda que a gente ensine, né, a palavra aos pequeninos. Isso está em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Nós estamos ensinando a palavra de Deus porque ela é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4:12. O versículo, né, a palavra de Deus, ela traz conforto para o coração, ajuda contra o pecado, ajuda a criança a não pecar, né? A criança, ela lembra da palavra de Deus. E mesmo depois que passa bastante tempo, a criança, ela vai trazer à memória aquele ensinamento que você deu durante o culto infantil da palavra do Senhor. Quais são os passos para ensinar o versículo? Para você ensinar um versículo para as crianças, você primeiro precisa captar a atenção dela, criando uma boa introdução. Você não pode simplesmente chegar e já falar o versículo. A criança, toda a programação que você faz com as crianças, você precisa ter a atenção dela para você. Então, em primeiro lugar, você precisa captar a atenção da criança para você, tá? Para que ela esteja envolvida nesse momento. Tenha a sua Bíblia em mãos. Não fique sem sua Bíblia, porque você vai ensinar um versículo que está na Bíblia, palavra de Deus. Então não tem como, nem por esse momento não tem como eu estar no culto infantil sem Bíblia. Isso não existe, tá? Principalmente se eu vou ensinar sobre ela. Então eu tenho que ter ela. A pessoa que está encarregada de ensinar o versículo tem que estar com a Bíblia na mão. Senão, não adianta. Então você vai criar uma introdução bem interessante. Sabe aquele versículo, acho que é Mateus 28:19, agora não estou lembrando direito, que fala assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra? E uma vez apresentei esse versículo para as crianças, e como eu tenho 2 filhos meninos, né, eu lembrei dos heróis. Esses heróis, Superman, Flash, Homem-Aranha, Hulk, por aí vai. E eu fiz uma introdução com os heróis, falando dos poderes de cada um, que cada um tinha. E eu falei que na Bíblia falava, né, sobre alguém que tinha o poder no céu e na terra, muito mais poderoso que todos aqueles heróis juntos. Então eu li o versículo na Bíblia, expliquei, né, expliquei para ele sobre a Bíblia, apresentei para ele sobre a Bíblia. E tem que apresentar a Bíblia. Apresentar a Bíblia é você falar que ela é a palavra de Deus, é você falar que ela é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. É você falar quantos livros tem no Antigo e no Novo. No Antigo tem 39, no Novo tem 27 livros. Ao total tem 66 livros. São essas informações que você vai passar para a criança. Você também vai falar para ela que o número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. Você vai falar para ela que no início da Bíblia tem um índice, e nesse índice é onde se encontra o endereço do versículo, para você poder encontrar o versículo. E você vai enfatizar que tudo que está escrito aqui na Bíblia
é verdade, porque Deus é um Deus verdadeiro. Então, tudo que está aqui aconteceu, é verdade. E tenha muito cuidado com as crianças que usam bíblias de princesa, de príncipe, porque isso traz, né, ao entendimento da criança de que a Bíblia é um conto de fadas. Eu já passei por isso com 3 crianças da minha igreja e eu proibi essa Bíblia na minha igreja. Então tenha atenção com isso, tenha cuidado com essa Bíblia, porque tem informações dentro dela que são desnecessárias. Tá bom? Então você vai apresentar, você vai criar uma introdução interessante, deu exemplo de uma aqui. Depois você vai ler na Bíblia, vai apresentar a palavra de Deus para a criança, porque ela precisa conhecer a Bíblia. Tá? E você vai, depois que você apresenta a Bíblia, você vai explicar o versículo. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem falou isso foi Jesus. Jesus, ele queria dizer que ele é poderoso. Ele é poderoso porque ele é filho de Deus. E Jesus tem poder sobre tudo na terra. E também tem poder no céu. Então, Jesus, ele é poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. Então você vai explicar para a criança, eu fiz aqui uma breve explicação por causa do nosso tempo, vai explicar para as crianças sobre esse versículo e depois que você explica, você faz uma aplicação na vida dessa criança. Você, criança que já recebeu Jesus como seu Salvador, você, criança que já é salvo, você crê que Jesus tem poder sobre os céus e a terra. Jesus é poderoso. Fale para outras pessoas, será uma outra aplicação. Fale para outras pessoas que Jesus é poderoso. Jesus tem poder sobre os céus e a terra. Jesus tem poder sobre a doença e por aí vai. E você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, você terá hoje essa oportunidade. No caso, no culto infantil, após a mensagem. O momento do versículo não é um momento de se fazer apelo. É um momento apenas de ensinar o versículo, tá? O apelo é só para uma outra ocasião, que é no momento da mensagem. Feita a aplicação, agora você vai repetir o versículo com ela. Eu tenho aqui comigo, deixa eu ver aqui, ó. Esse pote aqui, ó, que foi feito pela minha amiga Valéria também, eu comprei com ela. Aí aqui tem uma fitinha. Aqui dentro tem vários papéis. Ó. Aí aqui dentro eu usei para outra coisa, né? Para o culto que eu fiz com as crianças da minha igreja. Aí você pode colocar vários papéis aqui dentro com escrito, né? A forma que a criança vai repetir o versículo. Por exemplo, vamos repetir batendo palma. Aí vai repetir o versículo batendo palma. Aí outra criança vai tirar outro papel, pulando de um pé só. Aí vai repetir o versículo pulando de um pé só. Aí vai, tira outro, fingindo que está fazendo uma selfie. Aí vai e repete o versículo fingindo que está fazendo a selfie. Aí vai pegar outro, imitando macaco. Todo mundo repete imitando macaco. E por aí vai. Você vai fazer isso pelo menos aí mais 7 vezes para as crianças memorizarem de fato o versículo, tá? Não faça menos 7 vezes, 6 vezes, porque senão a criança ela não memoriza. Tem versículo que você pode ensinar para as crianças com gestos, através da música, tá? Tem uma música de um versículo que é assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Também fica aí essa sugestão para vocês ensinar, depois que você fez uma introdução, leu na Bíblia, apresentou a Bíblia, explicou, fez uma aplicação, agora você vai repetir. E nessa repetição que você pode cantar o versículo, tá? Você pode cantar, você pode fazer gesto, você pode fazer esses papeizinhos para eles tirarem na lata. Você pode escolher uma criança, né? E falar assim, brincar tipo o macaquinho mandou, só que no versículo. Ela vai mandar a forma,
né, que eles vão ter que repetir o versículo. E aí você vai trocando as crianças. Só os meninos vão repetir, só as meninas vão repetir. E por aí vai. Só quem tá de tênis, só quem tá de sandália, só quem tomou banho hoje. Né? Você vai escolher de uma forma bem dinâmica, bem divertida, a forma da repetição. Você pode fazer assim com a sua mão, ó, e fazer o volume baixo, médio, alto. Vamos repetir o versículo falando bem baixinho. Vamos repetir o versículo falando normal. E bem alto, crianças! E aí, conforme você vai só mexendo a mão, eles vão fazendo. E você precisa repetir o versículo junto com eles. Não fique lendo no visual, tá? Não fique lendo no projetor, no cartaz. Você precisa saber o versículo de cor. Senão, fica feio, né? Mostra que você não memorizou, e é você que está ensinando. Então, você é o exemplo. Começa por você. Se você está ensinando, então você precisa saber o versículo de cor. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado aí claro para vocês essa questão do ensino do versículo. Eu vou recapitular aqui, ó. Introdução. Você vai criar uma introdução para captar a atenção das crianças. Essa introdução tem que estar ligada ao versículo. Então, é introdução. Vai ler na Bíblia o versículo. Bíblia de papel, não é Bíblia de celular, Bíblia de papel. Vai ler na Bíblia. E nesse momento que lê na Bíblia, fica a seu critério, tá? Pedir que as crianças abram o versículo na Bíblia delas ou não. Eu gosto de pedir que elas abram. Quando a criança é uma criança do primário juniores, que já sabe ler e tem a Bíblia normal, eu gosto que elas abram. Hoje o versículo é tal, elas abram a Bíblia delas. Por que eu gosto que elas abram? Porque eu quero que elas manuseiem a Bíblia. Eu não quero que elas fiquem só me olhando. Eu quero que elas aprendam a abrir a Bíblia. Então, nesse momento que eu, Monique, abro a minha Bíblia para ler o versículo, assim que eu acabo de fazer a introdução, eu falo, crianças, abram a Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E aí a equipe que está ali, eu também, nós começamos então a ajudar as crianças que não sabem usar. Quando eu comecei a fazer isso, criou assim, deu muitos frutos, sabe? As crianças hoje em dia na minha igreja, elas sabem mexer na Bíblia, elas abrem. Quando elas não sabem, elas vão lá no índice, sem pedir ajuda. Elas vão lá, olham e falam assim, está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, para elas terem uma noção, né? Para onde elas vão. E em julho do ano passado, vai fazer um ano, nós começamos a cantar com as crianças a música da Cristina Mel, os livros da Bíblia. Assim, foi algo tremendo, tá? No final do ano, né, em dezembro, no meio da Bíblia, as crianças foram lá na frente da igreja, no templo. Cada uma leu um versículo que falava sobre a Bíblia e cantaram a música sem letra. Elas não leram nada, elas sabiam de cor o nome de todos os livros da Bíblia. As pessoas ficaram assim, ó. Como é que elas sabem? Como é que elas aprenderam? Ensaio, treino e prática. Fica a dica. A música é tão grande que nós ensinamos as músicas por parte. E elas amaram. Elas cantam até hoje. A gente faz culto online. A nossa irmã do louvor, que canta, né, essa música, que ensinou essa música, ela canta e eles vão cantando. Me ajudou, tá, a aprender os nomes de todos os livros da Bíblia na ordem. Para você ver como que é importante a música no ministério com as crianças. Como que ajuda. E como que é importante a criança aprender para ela saber até manusear a palavra. E eu percebo que falta muito isso no ministério, né? Falta muito essa importância, né, na palavra de Deus, esse foco na palavra de Deus no culto infantil. O foco está em outras coisas, menos na palavra. Então, esse momento do versículo é muito importante, tá bom? E outra. Vamos lá. Introdução, leu na Bíblia, apresenta a Bíblia, que eu expliquei como é que faz, explica o versículo, faz a aplicação na vida das crianças e repete o versículo, o momento da repetição. Na classe do jardim,
você pode colocar um versículo para o mês todo. Esse versículo, ele tem que estar relacionado ao tema do culto infantil, tá bom? Na classe do primário juniores, você pode colocar um versículo por semana ou até 2. Você coloca 2, de 15 em 15 você troca. No jardim eu gosto de colocar um só, para que eles memorizem bem, sabe? Mas você pode até colocar 2 também, mas eu gosto de colocar um só, o mesmo versículo o mês inteiro. No primário juniores você já tem mais liberdade de mudar, porque eles já são maiores, né? Eles memorizam por mais tempo. Então eu gosto de colocar 2 ou 1 por domingo. Isso fica a seu critério, tá? Depende também do tema, porque tem tema e subtemas que é difícil um pouco você escolher um versículo que seja fácil, né, para eles memorizarem. Uma outra coisa que eu faço nesse momento do versículo, quando eu peço para eles abrirem a Bíblia, onde eu quero que eles abram, né? Eu peço que eles marquem ou com a fita que vem na Bíblia, ou com lápis, ou com marca-texto. Tem uns que já levam para a igreja já, o estojinho deles, para marcar. Eu peço que eles marquem para que eles memorizem e na próxima semana eles falem ali para quem estiver dirigindo o culto nesse momento o versículo da semana anterior. E fica à vontade, né, vocês aí, a darem um prêmio para essa criança ou não. Já dei muito para estimular mesmo a eles memorizarem, porque eu queria que eles tivessem esse hábito, até que eles começaram a fazer isso sem ganhar nada e continuaram fazendo. É isso que eu quero. Então, esse método, né, de premiar, eu fiz inclusive com a Bíblia. Muitas crianças, no início, ninguém levava a Bíblia. Ninguém tinha Bíblia, não levava. Foi uma luta para a gente conseguir fazer com que todas as crianças levassem a Bíblia para a igreja. A Bíblia. Então, nós começamos a dar bala, dar pirulito, chocolate, para aqueles que levavam. E aqueles que não levavam, eles sabiam que eles não estavam ganhando porque eles não levaram. E a própria criança começava, então, a cobrar dos pais, né? A Bíblia dela, porque ela não tinha Bíblia. Então, eles começaram a cobrar dos pais e teve aí uma resposta positiva muito boa, mas tem pessoas que não têm condições de comprar. Então, quando não tem condições de comprar, aquela criança já está ali vários meses, né? Encontros sem a Bíblia, compra e doa. Tem como você comprar a Bíblia por atacado, uma caixa fechada, com muitas Bíblias. Eu não lembro agora a quantidade ao certo, e fica baratinho, vale muito a pena, tá? Às vezes você não vai ter condições de comprar uma Bíblia infantil, porque não é barata. Mas compra uma Bíblia. O importante é ter a palavra de Deus, irmãos, nas mãos. É isso que importa. A criança ela precisa ser estimulada, não só a aprender e memorizar versículo, mas a amar a palavra de Deus, cuidar da palavra de Deus, ter prazer em ter esse livro, essa biblioteca nas mãos, preciosa, verdadeira, né? Um livro vivo nas mãos, um livro de Deus. A Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós, né? Eu gosto sempre de falar isso porque realmente é isso, né? E nós somos tão privilegiados de podermos ter a palavra de Deus em mãos, podermos ensinar a palavra de Deus, podermos ler e aprender a palavra de Deus, né? Isso também pode ser falado no momento do versículo, mostrar para a criança, enfatizar para elas a importância da palavra de Deus. É inaceitável uma criança que joga a Bíblia. A Bíblia cai no chão, ela vê e ela não faz nada, ela deixa lá. Ela senta na Bíblia, né? Ela pega a Bíblia assim, ó. Não deixam isso acontecer. Se ela não aprende em casa a amar a Bíblia, ela vai aprender na igreja. Mas ensine. Amém? Então que vocês tenham essa prática, né, no culto infantil da sua igreja, desse momento do versículo, que ele dura em torno de 8 a 10 minutos, no máximo. E vale muito a pena. E a criança ela só vai ser estimulada a memorizar o versículo quando você estimula ela nesse momento. Quando você fala para ela que vai ter tipo uma premiação, semana que vem
vai ter um prêmio para quem memorizar o versículo. Você vai ver que todas, ou a maioria, vai chegar na semana que vem com o versículo memorizado. Eu, além de ensinar para as crianças, de passar para as crianças, no grupo dos pais, eu coloco o versículo que foi ensinado. E dou orientações. Né? Falo, ó, pai, mãe, o versículo foi marcado na Bíblia e nós desafiamos as crianças a memorizar esse versículo nessa semana. Aqui na minha casa eu tenho 2 filhos, né, pequenos, um de 10 e um de 7. Aqui funciona muito quando eles mesmos escrevem um versículo no papel, ou eu, e eu coloco na geladeira, na porta da geladeira, coloco na porta do quarto deles, na cama deles, né? Um lugar que eles visualizem todos os dias. Até eu visualizo. Então, isso ajuda muito. E os 2 memorizam, né? E é precioso demais isso, porque a palavra de Deus ela deve ser guardada no nosso coração. Me fez lembrar um cântico que é assim: para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. De novo. Para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. A tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Então, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e guardar a palavra de Deus no nosso coração. E é isso que nós precisamos ensinar às crianças. Essa música, né, esse cântico, nós cantamos, até com as crianças pequenininhas nós cantamos essa música. E ela é fácil, né, de aprender, muito boa, e tem várias músicas sobre a Bíblia que você deve cantar antes de começar o momento de memorização com as crianças. Tá bom? No YouTube você vai encontrar vários. Tem também uma outra forma de premiar as crianças, que é com um carimbo, que a irmã colocou aqui de figurinha, eu lembrei do carimbo. Tem um carimbo de estrelinha, né? Ou então de carinha feliz. Você pode carimbar a mãozinha dela. Pode carimbar. Você pode também usar figurinhas, tá? Figurinhas de carinha feliz. Você pode colocar na Bíblia dela. Você pode colocar ou nela mesmo. Eu prefiro colocar na Bíblia, né? Ou então você pode criar uma cartela mensal e coloca o nome da criança, coloca a data lá dos encontros e coloca um espaço na cartela para que você possa colocar essas carinhas ou esse carimbo, tá? E no final do mês, a criança que tiver memorizado, né, mais versículos ganha uma premiação. A Ivanice colocou aqui que ela fez um álbum de figurinhas e a criança que memorizava o versículo ganhava a figurinha daquele versículo. Lindo! No final do ano, as crianças tinham 48 versículos memorizados. Glória a Deus! Muito boa essa iniciativa. E isso ajuda, né, a você incentivar as crianças para este momento. O carimbo também é bem legal. Bem legal e tem um custo menor, né? Mais fácil. Tá bom, gente? Então é isso. E eu fico muito feliz, me sinto assim, agraciada por esse momento. Todos os dias com vocês, durante essa semana, desde segunda-feira. Hoje termina, né? Essa é a última aula. E gostaria de agradecer a vocês por esse tempo juntos, né? Teve vários aqui que estiveram comigo em todas as aulas. Louvo a Deus pela vida de vocês. Fico feliz por ter sido um canal de bênção para vocês, de ensinamento, né? Eu aprendo muito também. É o que eu falei na primeira live. Nós somos alunos, né, para sempre. Devemos estar sempre buscando aprendizado. Devemos ter sempre em nós, né, a essência ali da humildade, da simplicidade. Buscar aprender, conhecer, né, e compartilhar aquilo que nós temos para abençoar outras pessoas. Não devemos guardar para nós só aquela porção do bolo gostosa, né?
nós devemos dividir com os nossos irmãos. O Deus colocou no meu coração esse curso e foi uma bênção para a minha vida. Essa semana, né, do curso eu passei por muitas batalhas, muitas dificuldades, vocês não têm ideia. Eu quase desisti desse curso, mas a vontade de estar com vocês, a vontade de servir ao Senhor falou muito mais alto. E graças a Deus, toda essa fase turbulenta que eu passei esses dias, desde a semana passada, na minha família, meu sogro está internado, em estado gravíssimo, com Covid e outras complicações. E também tivemos outras complicações na família, mas graças a Deus, né, nós estamos aqui para a glória de Deus, encerrando esse curso, né, conseguimos aí cumprir essa semana de curso. E é isso que importa, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são um canal de combustível, né, para mim impulsionar aí a prosseguir. E é o que eu falei para vocês, que ele cresça e eu diminua sempre, sempre assim. Amém? Deus abençoe vocês. Eu vou postar no nosso grupo a apostila, vou postar o planejamento, tá? Vou postar o cronograma da classe dos pequenos, vou postar o link dos vídeos das músicas. Mais o quê? Ah, uma outra coisa. Tem gente me perguntando sobre certificado. Eu não fiz esse curso pensando no certificado. Por quê? O certificado, se eu for dar para vocês, ele não serve para contar como horas na faculdade, nada disso. Seria um certificado de conclusão de curso. Mas para que eu possa dar um certificado de conclusão de curso para você, você precisa me chamar no privado. Eu vou te enviar algumas perguntas sobre algumas aulas que nós fizemos. E aí você vai me responder e eu vou te enviar o certificado em PDF, tá bom? Então vai funcionar dessa maneira, tá? Porque eu só posso dar certificado... Opa, saiu aqui. Eu só posso dar certificado para aquela pessoa que eu tenho certeza que assistiu às aulas, né? Que participou, tá? Tem muita gente no grupo, são mais de 1000 pessoas. Então, você que esteve aí comigo durante a semana, que fez anotações, me procura no privado, que eu vou te passar aí 5 perguntas só, muito importantes, né, para a sua reflexão, para você saber responder e para eu ver que você concluiu realmente o curso, tá, de culto infantil. Tá bom, meus irmãos? É isso. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar essa aula. Que daqui a pouquinho, 10 minutos, eu vou começar o culto infantil com as crianças pequeninas da minha igreja. Mas eu quero cantar mais uma música. Cadê a música? Deixa eu ver. É uma música que talvez, eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou cantar para vocês. Ó. É essa música aqui. Jesus me ama muito, muito sim. Essa música, né, esse visual é da AB Visual, tá? Ó, é um espiral. Vamos cantar pra gente encerrar. Vamos lá. Jesus me ama muito, muito sim. O mundo ele fez e também me criou. Jesus me ama muito, muito sim. O lindo céu pra mim preparou. Jesus me achou tão longe, longe sim. Por causa do pecado que estava em mim. Jesus me achou tão longe, longe sim. Mas ele me amou mesmo assim. Jesus me deu sua vida, vida sim. Seu sangue derramou lá na cruz por mim. Jesus deu sua vida, vida sim. Morreu, ressuscitou sim por mim. Jesus dá vida nova, nova sim. A quem o receber como Salvador. Jesus dá vida nova, nova sim. E a ele recebi com amor. Jesus quer que eu cresça, cresça sim. A Bíblia eu vou ler e também orar.
Jesus quer que eu cresça, cresça sim. Então do seu amor vou falar. Amo essa música e que nós tenhamos aí a consciência, né, do quão importante é o culto infantil com as crianças e não ter só consciência, mas buscar em Deus a direção, buscar em Deus, né, a capacitação, a direção do que fazer, a orientação para onde ir, em relação a tudo que foi falado aqui nessa semana, durante 7 dias, né? Hoje completa 7 dias de curso. Foi uma bênção, tá? Só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade e pela vida de vocês. A gente encerra aqui e daqui a 2 semanas eu vou postar a data aí para vocês antes. Nós vamos estar iniciando o curso nesse mesmo grupo sobre evangelismo. Tá bom? Então, não saia do grupo, tá? Fica aí, que vem muita novidade pela frente. Lembrando que na terça-feira agora, às 10 horas da manhã, vai ter uma live com a Mônica Coropos no meu Instagram. E vai ser uma bênção, com certeza, só pelo tema, né? De espectadores a adoradores. Vai falar sobre música no Ministério Infantil. E será aí um acréscimo grandioso para essa aula que nós tivemos hoje. Deus abençoe vocês. Vamos orar para estarmos encerrando. E após as 6 horas, eu volto no grupo para terminar as postagens. Tá bom? Porque agora eu vou ter um culto com as crianças da minha igreja. Tá? Amo vocês de paixão, admiro vocês por estarem aqui essa semana toda, se dedicando, né? Se envolvendo, se interessando em aprender cada vez mais. Vocês são bênção do Senhor, canal de bênção, usados por Deus para transformar vidas. Vamos orar. Senhor Deus, Deus amado, Deus querido, Pai, te agradecemos, Senhor, por essa tarde, ó Deus, por mais essa aula, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que foi ensinado aqui, Senhor. Ó Pai, te peço, Senhor, que o Senhor venha a conduzir cada irmão e irmã desse grupo, Pai, no seu ministério com as crianças. Que cada um seja usado, Senhor, por Ti, de forma poderosa, Pai, tremenda, Senhor, para transformar a vida das crianças, Pai. Ó Deus, que sejam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Pai, com autoridade, Senhor. Ó Deus, com segurança no que está fazendo, Pai. Principalmente, Senhor, homens e mulheres dependentes de Ti, Pai. Reconhecendo que sem Ti nada somos, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada por essa semana, Senhor, e por termos chegado até aqui. Deus abençoe todos que estão aqui, Pai. Abençoe a todos, Senhor, guardando e protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Me perguntaram aqui se eu vou fazer o culto ao vivo das crianças da sua igreja. Não, é um culto fechado no Zoom para as crianças da igreja. Entendeu? Eu faço pelo Zoom. Eu não faço por YouTube, nada disso não. Minha igreja é uma igreja pequena. Nós vamos fazer pelo Zoom. Tá bom? Então, um beijo para vocês. E até daqui a 2 semanas. Tchau!